o Pablo faz a seguinte projeção. Vasco vai perder pro Cruzeiro, Atlético e Grêmio, os jogos fora de casa. Conquista a vitória sobre o Corinthians e faz a decisão contra o Red Bull, prefiro falar Bragantino. Acho que vai com muito sofrimento, mas vai se livrar na última rodada. Cara, tomara que não seja assim, né? Também me passa os números da Mega, irmão, que eu tô precisando, ainda mais a da virada aí, que promete ser um prêmio alto. Brincadeiras à parte, é óbvio que o Vasco tem uma missão complicada pra se livrar de rebaixamento, mas eu imagino que, pelo que o Vasco tem apresentado no Campeonato Brasileiro, é um time completamente capaz de escapar da degola. O Vasco joga bem mais do que Bahia, o Vasco joga mais do que Goiás, acho o Vasco até mais equilibrado do que o Santos, o Vasco tem jogado mais do que o próprio Cruzeiro, que é o próximo adversário, e a partir do momento que eu faço essa comparação direta do Vasco com os seus concorrentes e vejo o Vasco rendendo o melhor futebol, vejo o Vasco apresentando uma grande campanha de segundo turno, como o próprio Breno traz no noticiário, o Vasco sendo um excelente mandante no segundo turno, não tem por que eu duvidar do Vasco nessa reta final. Eu não posso garantir que o Vasco vai se livrar do rebaixamento, a gente precisa aguardar as próximas rodadas do campeonato, mas me parece um cenário que convida o Vasco a escapar, porque o Vasco se colocou nessa posição. O Vasco saiu de um time que estava sofrendo nas últimas colocações e com o Ramon Dias encontrou padrão de jogo, encontrou qualidade, encontrou serenidade, encontrou força dentro de casa, competitividade na maior parte dos jogos, mesmo que em algum momento ou outro venha tropeçar, afinal de contas ainda é uma equipe limitada, é uma equipe que vai evoluir no ano que vem. Nesse ano eu acho que o Vasco já atingiu o seu teto e o seu teto é o suficiente para evitar que o rebaixamento aconteça. O jogo contra o Cruzeiro ganhou uma importância muito grande, a gente até imaginava um Cruzeiro tropeçando contra o Fortaleza, o que não aconteceu, mas ainda assim o Vasco tem um jogo a menos na comparação com o Bahia, na comparação com o Santos, por exemplo, então se empatar com o Cruzeiro, por exemplo, já não é um mau negócio, o Vasco conquista um certo conforto, o Vasco abriria 3 pontos para o Bahia, por exemplo, e a essa altura do campeonato, Azevedo, qualquer pontuação que você coloque de frente em relação aos adversários é uma pontuação extremamente valiosa, então não vou ficar projetando aqui Corinthians, Red Bull, Bragantino, porque cada rodada traz uma história. Será que o Corinthians, que visitará o Vasco mais à frente, é um Corinthians já livre de rebaixamento ou o Corinthians ainda correndo risco? Porque isso interfere, né, Azevedo? Você enfrenta um Corinthians desesperado contra o rebaixamento, o jogo fica muito mais complicado. Agora, se já chega aqui um Corinthians com uma pontuação de segurança, o jogo fica muito mais simples. O que será Vasco e Bragantino na última rodada? Caso o Vasco esteja precisando realmente da última rodada. Porque o Bragantino é um time que hoje luta diretamente pelo título, mas ele pode chegar na última rodada sem chance de taça e já com uma vaga na Libertadores garantida. Aí vira pro Bragantino um amistoso. Então não é nenhum absurdo imaginar que uma tabela que se apresenta complicada venha a ser um pouco mais simples de acordo com o andamento do campeonato. Então não vou ficar projetando rodadas à frente, o interessante é entender jogo a jogo o que o Vasco tem que fazer. E nesse primeiro momento, contra o Cruzeiro, o Vasco tem a meta de pelo menos travar o adversário. Pelo menos segurar o adversário. Como fazer isso? Pelo menos empatando o jogo. Se vencer, maravilha, dá um passo gigantesco para evitar o rebaixamento no ano que vem.